Pessoal, obrigado aí, obrigado, Léo, pela apresentação inicial aí. Pessoal, uma boa tarde. Agradecer primeiramente aí ao convite da Smartus, né, para a gente estar conversando um pouco sobre o mercado de Belém e o que é que a gente entende de tendências. O Bussarello já conversou um pouquinho, a gente vai também conversar lá na frente, no final também isso. E dizer o seguinte, né, estou feliz por estar com vocês, mas um pouco triste porque, na verdade, a gente era para estar aí, né, presencialmente. Eu adoro a comida paraense, acho que é uma coisa assim que sempre que eu vou a Belém é uma coisa que eu nunca deixo de provar, é a culinária paraense, né? É fantástico. Então, e como até o Bussarello falou também, a gente acaba que tendo que se readequar, né, a essas novas necessidades, né? A gente já fez vários eventos online, a gente já consegue entender mais ou menos como é que é essa dinâmica, e parabenizar a Smartus por superar, né, essa questão, né, e colocar os eventos da Smartus realmente para frente. Tá? Bom, tem aí mais ou menos umas 100 pessoas agora ao vivo, né, mais ou menos, então eu não sei quantas pessoas já conhecem a Brain. Eu vou fazer assim, só uma breve apresentação do que é a Brain. Né? A Brain é uma empresa de pesquisa, uma consultoria. A gente entende que a gente não é uma empresa de pesquisa. Na verdade, a pesquisa para a gente é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para entender o mercado e fazer recomendações para os nossos clientes. Né? A nossa matriz é em Curitiba, né, e a gente atende aí hoje o país todo, e eu sou o gerente norte e nordeste da Brain. Né? A minha formação é de engenheiro civil, mas, como eu sempre comento aí com os clientes nossos, eu sempre gostei do negócio em si, né? Desde a minha época lá de iniciando a minha carreira, eu sempre busquei entender o que é que estava por trás, né, da obra. Né? Lógico que quando a gente está no começo da carreira, todos nós vamos para a obra, e aí a gente precisa entender como é que aquele produto é feito, mas eu sempre busquei entender essa forma de viabilizar o empreendimento. Então, por isso que acaba que o engenheiro civil acaba numa empresa de consultoria. Eu fico locado em Recife, né? E aí eu atendo de Salvador a São Luís e mais Belém do Pará. O pessoal do Sinduscom aí já me conhece, a gente tem feito um trabalho bastante consistente nos últimos 4 anos, né? A gente tem aí um trabalho de censo de mercado para mais de 40 entidades, Sinduscom, Secovs e ADEMES. Aí em Belém, especificamente, a gente tem trabalhado para o Sinduscom junto com a ADEME, a parceira, né? E isso, eu quero parabenizar isso, o trabalho do Alex, né, e do Bruno, que estão sempre buscando levar informações novas para orientar e fundamentar as decisões, né, dos incorporadores. Aí, mais ou menos o que vocês estão vendo aí, cada pontinho desse é onde nós estamos fazendo algum trabalho, né, para alguma empresa, né, e, como eu havia falado, nós produzimos, além dos censos focados nas cidades, algumas cidades, a gente também hoje produz os números, né, nacionais para a CEBIC. Então, a gente consegue trabalhar em 2 momentos. O momento de censo, né, onde a gente consegue entender todo o mercado de forma ampla, e, especificamente, em cada cidade, nós fazemos um trabalho de pesquisa para tentar entender o mercado e entregar recomendações que sejam consistentes e viáveis para cada empreendimento. Essas são as 2 atuações que a Brain tem. E, a par disso, nós temos um canal, né, de YouTube, onde a gente divulga muita informação mesmo. Eu vou até deixar aqui para vocês, enquanto eu vou conversando. Esse aí é o QR Code, né? Como o Gustavo falou, ele tem que ter alma digital. Então, eu queria aí que vocês, enquanto eu vou conversando, vocês aí puxem o celular de vocês e copiem esse QR Code aí para vocês entrarem no nosso canal. Esse canal, além de divulgar alguns vídeos que nós entendemos como
de relevância do mercado imobiliário, né, nós temos algumas trilhas. Por exemplo, a última agora que nós ainda estamos completando, foi uma trilha que nós entrevistamos empresas de capital aberto, né, do setor da construção civil, né, para tentar entender nesse momento, nesses últimos 90 dias, como é que eles reagiram. Então, tem lá a Moura do Beco, aqui do Nordeste, né, a primeira empresa que abriu capital no Nordeste, temos a Rodobens, e hoje, especificamente às 19 horas e 30 minutos, nesse canal aí que vocês estão lendo o código de barras, vocês vão ter liberado hoje a entrevista que nós fizemos com o presidente da CETIM, né? A CETIM é uma empresa também de capital aberto, que foi a que trouxe o Mercury aqui para o Brasil, o IBIS, a Puma, enfim, é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho, né, de como pensam essas pessoas e tentar buscar alguma lição para o nosso dia a dia, tá? Então, nós temos aí, então, esse canal, e junto com ele nós temos a eBrain de educação, tá? É um canal que nós temos com diversos cursos, sempre voltado para o mercado imobiliário, e aí vocês podem entrar lá, e não temos cursos de viabilidade, curso de pesquisa de mercado, como é que se faz uma pesquisa de mercado, como é que se faz uma venda de mercado imobiliário, como é que se planeja um empreendimento, como é que se faz uma venda com objeções, enfim. É um canal bastante rico, junto com esse aí que vocês estão lendo aí no QR Code, que é livre, né? Ou seja, ele não é pago, vocês vão ter informações bastante relevantes e vocês vão conseguir estar sempre atualizados, né? Conforme o palestrante anterior, o Gustavo, falou, a gente tem que estar atualizado, não dá para ficar só mais naquela formação tradicional. Isso aí a gente entende também dessa forma e tenta ajudar o mercado colocando essas informações livres para todos que possam poder estar conosco. Bom, pessoal, seguinte, fazendo essa breve apresentação, agora deu uma travadinha aqui, não sei o que houve. Só para te entender um pouco do que a gente vai conversar, eu basicamente fiz aí uma divisão aí em 5 itens, só para orientar um pouco a gente. A gente vai fazer uma breve e rápida colocação do que foi aí esse 90 dias, né? Qual foi os impactos no lançamento, vendas e ofertas, né? No Brasil e no Pará. Depois a gente vai conversar um pouco sobre as pesquisas que nós estamos fazendo nos últimos 90 dias, fazendo um monitoramento, tanto na percepção dos empresários, quanto na intenção de compra dos nossos consumidores. Então, esse é o item 2 e 3. Vamos conversar um pouquinho de como é que está essa recuperação pós-fase aguda, né? A gente entende que essa fase aguda já passou, a gente vai mostrar isso em dados, né? Conversar um pouquinho sobre tendências e como é que isso impacta em Belém, tá? É basicamente isso que a gente vai conversar aí nos próximos 30, 35 minutos, para a gente poder trocar umas ideias depois, ok? Bom, primeiros impactos, tá? Pessoal, o que está vendo aqui, pessoal, é um acumulado de vendas por região, tá? Essa região mais acima, que vocês estão vendo aí, essa laranja, é a região sudeste, né, que é a região que realmente representa a maioria das vendas do nosso mercado, tá? Esses são os dados que a Brain fornece para a CEBIC, que ela disponibiliza aí a cada trimestre para que o mercado se posicione. E quando você olha aí para o norte, tá? Que é essa azulzinha aqui de baixo, né? Você percebe que os lançamentos eles estiveram sempre dentro de uma curva praticamente paralela ao eixo do X. Isso significa que a gente, como um todo, na verdade, o Nordeste também, né? Onde a gente atua bastante. Só lembrando que eu fico em Recife, não sei se eu já tinha falado, né? O Nordeste, tanto como o Norte, não tiveram essa mesma inclinação, né, de aumento de lançamentos como houve no Sudeste. Por quê? Porque as vendas também não tiveram essa mesma, não colou, como a gente costuma dizer, não colou na mesma curva do Sudeste, né? Aqui está vendo as vendas, você veja aí que a partir de janeiro a curva começou a aumentar e a inclinação aqui da parte laranja, que é do Sudeste, né? Teve uma venda realmente bastante positiva, e aí os lançamentos, logicamente, acompanharam. E, logicamente, o Norte, né? Como você está vendo aqui, essa linha aqui, azulzinha aqui, ó, o Norte, né? Teve uma estabilização de vendas, ou seja,
não houve essa inclinação tão positiva quanto do Sudeste, e, logicamente, os nossos lançamentos tiveram que acompanhar. Mas se vocês perceberem, né, se vocês começarem a perceber os números aqui, eles começam, se você começar a olhar aqui a partir de julho, olha só, 3.700, você começa a perceber que há um incremento ainda pequeno, mas há um incremento de venda. Significa que o mercado estava começando a reagir muito lentamente, né, ainda bastante, de forma bem ainda devagar, mas estava reagindo. Lógico que não com essa curva, né, estratosférica aí do Sudeste, mas estava reagindo. Então, a gente começava a sair do campo, né? Começava a sair do campo, não só a gente, como a região aqui do Nordeste também começou a mexer, mas não teve a mesma performance. E aí, o que acontece com nossos estoques, né? Esse aqui é um estoque nacional, né? Ele vinha numa decrescente, ou seja, vinha tendo um ajuste dos estoques, né? E a partir de um certo momento que os lançamentos, principalmente da região Sudeste, começou a crescer mais do que as vendas, a gente teve esse repique aqui, né? Depois desceu, e isso aqui que vocês estão vendo aqui, esse V, né, é exatamente a repercussão, né, dos últimos 90 dias. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como é que está o mercado nacional. E vamos olhar aqui para o Norte, especificamente aqui, né, o nosso estoque do Norte. O que acontece com o nosso estoque do Norte? Daqui a pouco eu abro só Belém, tá? O pessoal do Sinduscom já teve contato com essas informações, mas aqui, como a gente está tentando mostrar de forma bem ampla, para poder entender lá na frente o que a gente vai conversar, é preciso mostrar um pouquinho também do que aconteceu com o Norte. Então, se eu olho aqui para o Norte, olha só, no quarto trimestre de 2019, né, em relação ao primeiro trimestre, nós tivemos uma queda, né, da oferta final, ou seja, as vendas começaram a ter aquela retorno um pouquinho maior, né, ou seja, a gente começou a ter uma venda melhor, os lançamentos estavam ainda muito segurados, então a gente começou a ter aí um equacionamento do estoque, né, que estava permitindo que a gente começasse a pensar de forma até inclusive rápida, né, novos lançamentos. E aí, o que aconteceu? A gente foi pego aí em março pela nossa crise. Ou seja, a gente estava começando a entrar num processo de crescimento de vendas muito ainda embrionário, né? O estoque já estava praticamente equacionado, e aí a gente, nesses últimos 90 dias, nós tivemos esse problema. E aí, como é que ficou? Então, para vocês terem uma ideia, aqui já é Belém, tá? Aqui é o norte, aqui é o norte, mas vou olhar para Belém, tá? O verdinho aqui, que vocês estão vendo, são os lançamentos, tá? E aqui são as unidades vendidas, o amarelinho. Então, percebam que eu estava falando para vocês, no começo, que a gente estava tendo uma recuperação muito lenta, mas a gente estava tendo uma reação de vendas, né? E era bem provável que agora, se não tivesse acontecido essa pandemia, talvez o mercado aí já tivesse com uma reação bastante significativa. O que não aconteceu, né? O que não aconteceu. E aí, esse é o quadro hoje de Belém, tá? Para finalizar aqui as informações de dados. O que é que nós temos aqui em Belém hoje? Nós estamos falando aqui de vertical, né? Só de vertical. Nós estamos falando em 2.000 unidades. Sendo que são 2.000 unidades, absolutamente, vamos dizer assim, elas não estão equilibradas em determinadas padrões, né? Se você olhar aqui o padrão especial, o que é o padrão especial? Para o pessoal que não está muito acostumado com isso, o padrão especial é aquele de nicho, né? É um loft, né? É um compacto para alta renda. Você vê que, né, nós estamos hoje, né, olhando para essa coluna aqui, nós estamos hoje com 9,8, né, de oferta de estoque sobre a oferta lançada, o que é muito pouco, né? Um número aí razoável, seria em torno de 20. E você vê que o restante está aí, ó, nós estamos falando de 23, 22 e 30. 2.000 unidades é um estoque muito baixo para uma cidade como Belém, tá? Então, a gente já vem falando que havia uma demanda reprimida, e olha só, havia uma demanda reprimida desde o semestre passado. Depois a gente começou a ter uma resposta tímida das vendas. Então, esse estoque já estaria hoje realmente numa situação bastante comprometida, se não fosse a pandemia. A pandemia ajudou, entre aspas, na verdade, não foi uma ajuda, né? Mas a pandemia, ela evitou
até que houvesse uma demanda reprimida até maior do que já tem. Isso lá na frente a gente vai conversar um pouquinho, porque isso aqui ela vai ser vai ter um reflexo lá na nossa conclusão. Tá? Então, isso aqui é uma ideia geral do nosso mercado, ou seja, nós estamos hoje em Belém com um estoque muito, muito baixo, e com uma demanda reprimida que precisa ser atendida a partir do momento, lá na frente a gente vai conversar um pouquinho, a partir do momento que o mercado volte, né, a ter demanda. Bom, lembrando agora, a gente já mostrou um painel de como é que estava hoje o mercado nacional e regional, ou seja, de Belém, e aí a gente quer entender agora o seguinte, como é que nos últimos 90 dias o empresariado e o consumidor reagiu. Tá? E o que a Belém fez? A cada 30 dias, né, nós estamos monitorando o mercado sobre esses dois focos, o foco do empresariado e o foco do consumidor. No foco do consumidor, o que a gente vai medir? A intenção de compra. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Em relação ao empresário, como é que ele se comportou? Na primeira onda, nós chamamos de onda, né, que foi a primeira edição, né, que foi em março. A gente abordou 362 empresas, agora em abril 540 e agora a última 554 empresas. Como é que foi esse comportamento de forma geral no mercado, tá? Olha só, o que isso aqui está nos dizendo? Aqui é interessante, veja que março, foi aquele impacto inicial de incerteza, de que a gente não sabia o que ia acontecer. Você só olha aqui para a média de março, né, das empresas, a média das empresas que foram pesquisadas, nós estamos falando de 9 unidades por mês. Essa era uma média. Lógico que média, né, vamos fazer aqui uma parêntese, média é uma coisa complicada, né, porque você pode estar com a mão no fogo e outra mão no gelo, né, queimando de um lado, queimando do outro, e no meio você está numa temperatura confortável. Tá? Mas isso é só para entender tendências. Qual é a tendência? A tendência é que a partir do momento que as pessoas entendem que essa pandemia ela vai passar, né? E que se chega a um limite mínimo, que já a gente vai conversar sobre isso, que a partir daquele momento a gente percebe que daqui não passa, as pessoas começam e as empresas começam a perceber que o mercado volta. Olha a média de abril, 12, né? E a média de maio, já quase que o dobro da média de março. O que significa isso? Significa que a partir do momento que as pessoas entendem o que é a pandemia, quais são os riscos, né, como que as pessoas devem se comportar, as pessoas começam a ter menos incertezas, ou melhor, sentir menos incerteza. E a partir desse momento começa a fechar negócio. E se você perceber fechamento de negócio, olha só, o que é mais importante aqui? Quando você olha os fechamentos de junho, tá? Todos os fechamentos de junho aqui, onde eu estou marcando aqui com o meu mouse, 84% dos fechamentos das vendas em junho foram feitas já após a pandemia, ou seja, os negócios já começaram após a pandemia. Tá? Então, o que é que a gente percebe com esses dados? E são dados, não são percepções. Tá? Aqui a gente não está fazendo elucubrações, a gente está olhando o dado. Primeiro, houve um processo agudo, né, de retração em março, você está vendo em 9 unidades, vamos usar uma média. Depois, abril passou para 12 e em maio já dobrou o que era em março. E aí, o que é mais importante, que 84% desses negócios já foram começados, iniciados já após a pandemia. Isso é um aspecto extremamente positivo, né? Mostra que o mercado está começando a reagir. Né? E aí, aonde que ele está reagindo? É importante falar que essa reação ela inicia mais nas empresas maiores do que nas empresas menores, né? Provavelmente porque as empresas maiores devem estar mais capitalizadas ou provavelmente porque já tinham empreendimentos, né, prontos para serem lançados, aguardaram aquele março e abril e aí, a partir desse momento, começa a lançar. Então, é evidente que as empresas menores, né, estão tendo um impacto muito maior, ou seja, a retração das empresas menores está sendo muito maior do que nas empresas maiores. Vamos olhar aqui para maio, né? Vamos olhar para maio aqui, que já foi um mês que já teve uma repercussão de vendas fantástico.
As empresas que faturam até 9 milhões, né, vamos usar uma média apenas como para fazer uma leitura, né? Não quer dizer que esse número seja um número cabalístico, mas é só para usar fazer uma leitura, entender que empresas pequenas, veja só que foi a média, 6,6 unidades, que faturam até 9 milhões. As empresas que faturam de 9 milhões a 100 milhões tiveram o dobro da média, 12, e veja as empresas de 100 milhões, 61, tá? Então é lógico, né, que para esse universo, né, para essa amostra que representa esse universo, né, o impacto das vendas foram muito maiores nas empresas menores, tá? Esse é um outro dado relevante. Mas qual é o outro dado? Não esqueça, que a gente olhou agora no slide passado. Está tendo uma recuperação, tá? E lógico que essa recuperação está se iniciando nas empresas de maior faturamento. Isso aí está bem claro, tá? E em relação ao cenário, ou seja, das empresas, não estou falando de empresas ainda, tá? Eu não estou ainda falando do consumidor, tá? Percebam que para o cenário de 9 milhões a 100 milhões e acima de 100 milhões, vocês percebam que a situação é muito mais, vamos usar um termo, ela é muito mais estável para as empresas de 9 a 100, né, do que as menores, corroborando com esse slide aqui anterior, tá? Então, a gente percebe que o perfil de vendas foram muito mais as empresas de 9 a 100 milhões, tá? Ou seja, essas duas estratificações, de 9 a 100 e acima de 100, corroborando com esse dado aqui, olhando aqui para mês de maio, tá? Ok? Olha, e percebo aqui, tá? Eu vou só chamar atenção para março. Veja como é que, mesmo as empresas que acima de 100 milhões, vejam qual foi a média delas, 18, né? Ou seja, elas praticamente triplicaram agora em maio, né? Então, realmente, lá na frente, quando a gente mostrar alguns dados da recuperação, isso aqui já mostra realmente que a recuperação de maio está sendo bastante forte, né? Isso aí já dá um alento, né, para que a gente possa começar a pensar em lançamentos agora a partir desse segundo semestre, tá? E aí, fazendo um link até com a palestra anterior do Bussarello, né, a gente começa a tentar perguntar também como é que foi as buscas atuais por modos online, tá, e offline, tá? Então, se você percebe aí, do lado direito, eu estou falando da forma presencial, tá? Então, já se percebe aí nessa parte direita, que é o verde claro e o verde escuro, né, que houve realmente, né, você olha aqui, uma queda significativa, tá vendo aqui, ó, 37, tá, em abril e 22 em junho, ou seja, houve realmente uma queda significativa na forma presencial. Por outro lado, a forma, né, online, né, ela dá realmente tem um vigor mais forte, né, inclusive vários empreendimentos, tá, aqui, inclusive do Nordeste, tá, do Nordeste, né, com vendas 100% online, né, do meeting do corretor até o fechamento final da venda, passando pela visita do empreendimento, tudo online, 100% online, né? Ou seja, nesse momento aí, onde tem a cultura do distanciamento, né? A venda online, ela realmente, quem estava preparado, quem já estava no caminho, né? Está colhendo frutos bastante fortes agora, né? Porque não é realmente a cultura online, ela não é tão simples de você, a velocidade de implantação de uma cultura online, né? Ela não é tão fácil, mas as empresas foram forçadas, né, a correr, né, na implantação. Então, isso aí mostra claramente, né, não é só discurso de empresa e de setor de marketing, mostra claramente que realmente a forma online, ela que está realmente viabilizando os negócios hoje, tá? E aí, da mesma pesquisa agora, como é que o consumidor está se comportando, né? A gente, quando está fazendo essa apresentação, o pessoal fala assim, não, eu quero ver logo como é que o consumidor está, porque dentro da minha empresa eu mesmo resolvo, né? Então, como é que foi o comportamento desse consumidor? E qual é o indicador que a gente usa para acompanhar esse termômetro? Como é que é esse termômetro?
é através da intenção de compra. Então, olha aqui, março, que foi aquele impacto inicial, né? Aquela crise aguda que houve em março, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, aquela incerteza, as pessoas perdendo emprego, renda, né? O governo batendo cabeça e as informações desencontradas no mundo todo. Então, a retração foi de 45%, ou seja, 45% das pessoas que tinham intenção de compra pré-pandemia, né? Pré-pandemia, desistiram do negócio. Tá? Quando foi em abril, nós repetimos a pergunta. O que aconteceu? Caiu um pouco mais, 53%. Mas aí, essa queda de abril, ela já não foi, pessoal, tão por conta das incertezas. Uma grande parte disso aí já foi porque houve uma perda de renda, já foi uma parte de desemprego, ou seja, já teve ações concretas aí que fizeram com que as pessoas desistissem, né, de iniciar um processo de compra. Mas o que aconteceu em junho? Exatamente aquela recuperação que a gente viu lá atrás, quando a gente conversou com as empresas. Né? Ou seja, a pesquisa com os consumidores, ela veio apenas confirmar os dados que quando nós coletamos nas empresas. Ou seja, o índice de desistência caiu para 42. O que significa? Significa que nós estamos quase voltando para o mês de março. Tá? Quase voltando, né? Então, agora em julho, nós vamos fazer a quarta, até que o mercado se regularize. Então, a gente vai tentar entender se em julho realmente esse movimento agora é um movimento consistente, né, de retorno do mercado. O que a gente está vendo aí é que houve março, houve uma crise aguda, né, de um mês para o outro caiu 45% da intenção, houve uma queda um pouquinho menor, né, um pouquinho mais para baixo no mês de abril, e junho já se recupera, tá? Mas aí, como é que é essa recuperação? É importante entender, não de forma global, mas aonde que está isso? Olha só, quando você olha para junho, quais são as maiores preocupações? As maiores preocupações estão na incerteza. Tá? Quando você vai ver perda de renda, tá? Olha só, qual é a leitura mais rápida que a gente faz desse cenário aqui? Perda de renda, onde que está os motivos maiores por essas desistências aqui que nós estamos vendo. Da renda de 2.500 a 4, de 4 a 7 e até 11, o maior motivo foi a perda de renda. Perda de renda. Quando você vê sobre incertezas, você começa a perceber que a incerteza ela tem maior impacto nas rendas maiores. Então, isso é muito relevante, você entender que a perda de renda foi impactado, a diminuição da intenção foi impactado por perda de renda nas rendas menores e por incerteza da pandemia nas rendas maiores. Tá? Por isso que, quando a intenção de compra se estabilizou nesses padrões aqui, de 53 para 42, você percebe que as pessoas falam assim, opa, se eu não perdi um emprego nesses 90 dias, eu vou me disponibilizar a voltar ao meu processo de compra. É por isso que lá na frente a gente vai conversar um pouco sobre o que aconteceu com empresas que estão no setor de produtos econômicos. Por quê? Porque essas pessoas, né, elas perderam o renda de emprego, ok. Quem ficou, ficou. Quem ficou, ficou. Ou seja, quem não perdeu nesses 90 dias, a partir de agora da recuperação, é provável que não vai perder mais. Mas quem tem renda maior, que tem o seu negócio, por exemplo, né, tirando o pessoal de servidor público que tem uma renda alta, essa renda alta é mais para o pessoal que é empresário, que tem um pequeno negócio. Esse pessoal aqui está com muita incerteza. E esse é o maior motivo para eles terem dado um stop no processo de compra. Então, é importante entender isso. Então, você começa a perceber, né, a sincronização das informações, tá? E aí, quando eu pego eu vou voltar aqui, tá, para vocês entenderem como é que esse dado é construído. Eu pego essas intenções de compra, tá, e trabalho de forma absoluta. Então, o que está dizendo aqui? A minha intenção de compra era 43% pré-pandemia.
43% das pessoas tinham intenção de compra pré-pandemia, tá? Quando eu faço uma nova pesquisa e cai 53%, eu caio de 43 para 24. Abril, ela cai mais um pouco, e agora em junho ela sobe, como eu tinha falado para vocês. Então, nós estamos aí... qual é a leitura disso? É que nós entendemos que nós chegamos num patamar mínimo agora, ou seja, nós batemos 20, né, caímos de 43 para 24, batemos 20, e aí me parece, ou nos parece, né, que isso aí foi um patamar inferior, que o mercado não vai extrapolar para baixo. Ele vai começar a subir. Em julho agora a gente vai confirmar. Isso aqui é excelente, isso aqui é um cenário fantástico para a gente entender que realmente o mercado está se recuperando. E aí, quando você traduz esses números aqui, ó, esses números aqui que vocês estão vendo, 43, 24, 20, 25, vamos trabalhar em famílias. Pré-pandemia, nós tínhamos 17 milhões e 700 mil famílias dispostas a comprar imóveis. Tá? Do momento para o outro, ela cai para 9 milhões, depois tem uma redução para 8, nós já voltamos a 10. Significa que nós já estamos aí com a metade, né, pré-pandemia já disposta a iniciar um processo de compra. Né? Isso é uma recuperação, né? E agora, em julho, agora a gente vai tentar entender isso aqui, né? E aí a gente vai confirmar que realmente isso aqui já é um processo em V, né? Um processo em V. É isso que a gente está apostando. Em julho a gente vai confirmar isso aí. Se realmente subir de 25 para 28, 30, a gente já está percebendo aí que vai ser uma recuperação em V. Tá? E a recuperação, o que nos mostra, além desses dados aqui que a gente elencou para vocês, que a gente foi buscar, alguns dados fora da pesquisa que nos mostram que essa recuperação é consistente e está acontecendo. Olha só, vamos olhar para fora do país, tá? Um país que foi tão atacado pela pandemia quanto nós. Esse aqui é o mercado de compra de casas nos Estados Unidos, tá? Olha o que acontece. Aqui é o pré-pandemia, tá? Ela vai subindo, cai, né, a quase 40%. O nosso caiu até... E olha o que aconteceu agora, em junho. Se você olhar esse ponto aqui, está muito próximo ao que era a pandemia. Ou seja, o mercado americano, ele já se recuperou. Tá? Fala, mas espera aí, e o nosso? O nosso também está se recuperando. Esse aqui já é um indício que nós estamos recuperando. Nos Estados Unidos já se recuperou. E vamos olhar mais alguns dados para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Olha só, a MRV, como ela é uma empresa de capital aberto, ela é obrigada a publicar seus dados. E eu peguei esses dados da MRV, que foi agora, e olha o que aconteceu aqui com a MRV. Tá, tudo bem, estou falando Minha Casa Minha Vida, mas você se lembra que eu falei que o público da menor renda, o motivo que fizeram eles pararem o seu processo de venda foi a perda de emprego. Né? Como passaram-se 90 dias, ele acredita que agora, a partir desse momento, se ele não perdeu, ele vai continuar. Diferentemente do pessoal de alta renda, que o motivo é a incerteza, e está muito incerto, né? Tirando o pessoal, excluindo os servidores públicos de alta renda, esse público que tem alta renda aí são pessoas que têm negócios, né? E a gente não sabe como é que esses negócios vão se recuperar. Então, a incerteza para alta renda, perda de emprego para baixa renda, o que acontece? A partir do momento que as pessoas começam a ter confiança que seu emprego está estável, ela começa a voltar a comprar. Principalmente porque o governo liberou uma parte aí que estava retida aí do Minha Casa Minha Vida. E aí, ó, Minha Casa Minha Vida na MRV teve um histórico, né, de vendas agora no segundo trimestre. Né? Ou seja, desde 2018, em plena pandemia, o resultado da MRV foi o melhor dos últimos 3 anos. 3 anos, em plena pandemia. Tá? Então, isso mostra 2 resultados, né, que a gente junta com a pesquisa e percebe que o mercado já está... E olha aqui o Vzinho, né, a recuperação em V, né? Vamos oxalá que esse V seja confirmado aí para os próximos meses, tá? E aí acontece o seguinte, é preciso entender também, né, que
se as vendas foram as melhores dos últimos 3 anos, notadamente eles precisaram também segurar um pouco os lançamentos, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu tirei o lançamento. Eu não coloquei aqui, mas os lançamentos eles diminuíram, tá? Que eles estavam muito estocados, diminuíram o lançamento, mas estouraram nas vendas, tá? Então, é possível que agora, com a regularização do estoque, eles voltem a fazer novos lançamentos. Mas o que é extremamente positivo é que hoje, né, o segundo trimestre de 2020, que eles acabaram de publicar, foi o melhor dos últimos 3 anos em plena pandemia, tá? Ok? E agora, para o segundo trimestre, o que é que a gente está percebendo? Não sei se, só lembrando a vocês, nós elaboramos os dados nacionais para a CEBIC, né? E aí, hoje é dia 9 de julho ainda, a gente não fechou. Mas uma prévia, né? Uma prévia que as vendas nacionais já têm um aumento de 5%, né? Ou seja, confirmando uma recuperação das vendas, tá? Mas, em compensação, né, tiveram uma redução de 60%. É evidente, é lógico isso, né? Na incerteza, todo mundo recua, todo mundo puxa o freio de mão, ajusta o estoque, né? Segura o caixa, né? O caixa é o rei, o cash is king, né? Então, é importante que as vendas estão reagindo àquela recuperação em V, tá? Ok? E aí, tudo isso a gente vai ter que resumir em tendências, né? Ou seja, o que é importante nesse momento é que todos os dados que a gente tem em mão, a gente começa a tentar entender e fazer leituras, né, de para onde que esses números estão nos levando, né? Aqui a gente não tem bola de cristal, né? Para a gente, a Brain, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente conversa com vocês e fala sobre o que a gente está entendendo no mercado, porque o que a gente fala, né, tem repercussão no mercado todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e não utilizar essa comunicação de uma forma que não seja absolutamente científica. Tá? Então, quais são as tendências que a gente percebe em função desses números e em função das pesquisas que nós fizemos ao longo desses 90 dias? A primeira o mercado imobiliário e o de urbanismo, que são os loteamentos, né, não irá se alterar tão drasticamente, né, como nas epidemias do passado. O exemplo está aí nos números que a gente mostrou, tanto os números de empresas, né, ou seja, a visão dos empresários de como que as empresas deles reagiram, como no próprio da visão dos consumidores, tá? Mas, tá, algumas coisas vão acontecer e mais rápido, ou seja, algumas tendências que iriam acontecer ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, esses 90 dias, né, aceleraram. Tá? Ou seja, não é que o mercado vai mudar drasticamente, apenas algumas coisas que estavam para ser implantadas lá na frente e a ter o seu encaminhamento normal, a partir dessa crise, ela vai ser acelerada, ela vai ser trazida para cá. Né? A gente, como a gente costuma dizer, o 2030 virou 2020. Né? E o que é isso agora? Bom, a gente aí elenca 8 tendências, tá? Que eu acho que é importante a gente conversar isso e a gente utilizar isso para as nossas empresas. Primeira, né, já havia uma tendência de home office. Veja que eu falei para você, não mudou drasticamente, já existia uma tendência de home office. O que aconteceu agora? Essa tendência ela foi acelerada e as pessoas realmente tiveram que se adaptar a essa situação e trabalhar em casa. Tá? Mas não é só isso. Tá? Aonde é que está esse home office? Essa é a grande questão para o nosso mercado. Né? Nosso mercado imobiliário residencial. O coworking, ele pode estar no nosso próprio imóvel, lá embaixo. Né? Não quer dizer que eu vou ter que sair da minha residência e ir para um coworking, né, empresarial. Né? A grande questão uma das tendências que a gente está percebendo, já está vendo, analisando projetos de empresas, e o coworking está lá embaixo. Né? É uma área, às vezes, ou até estou vendo, inclusive, projetos que já estão em andamento sendo alterados, né, em áreas que seriam de pouca utilização, já estão sendo alterados para se criar um coworking para o prédio, tá, lá embaixo. Então, essa é uma segunda tendência. Então, o pessoal que está aí trabalhando em novos projetos, comece a perceber que isso vai acontecer.
Não vai acontecer para todo mundo. Tem pessoas que não têm um tipo de trabalho que permita fazer coworking, né? O meu trabalho, por exemplo, permite eu trabalhar coworking em alguns momentos. Mas em alguns momentos eu vou ter que estar aí em Belém conversando com vocês. Então, vai ter uma tendência? Vai ser 100%? Não. Vai ter uma parte da população e essa parte vai precisar ser atendida. Então, é por isso que você não precisa montar um coworking extremamente que todos os apartamentos, porque uma parte só da população é que vai necessitar desse coworking, e esse coworking pode ir lá para baixo, tá? Ok? Outra tendência que a gente está percebendo já nos nossos projetos, que nós estamos fazendo essas pesquisas já começamos a voltar a fazer as pesquisas, é a questão da sustentabilidade. Ou seja, não é uma tendência nova, mas essa coisa tinha uma certa velocidade, e que agora foi acelerada. Ou seja, então nós estamos falando aqui de coworking no empreendimento, nós estamos falando de sustentabilidade que agora está acelerada, né, nos novos empreendimentos, tá? E eu acho que uma das coisas que todo mundo fala, né, e que é verdade mesmo, tá? Mais fruição da casa. As pessoas nunca tiveram tanto tempo dentro de casa e nunca perceberam tanto quanto agora como elas precisam deixar a sua casa mais confortável, mais aconchegante. Ou seja, nunca se sentiu tanta necessidade, né, dentro de um apartamento, uma área livre, uma área verde, como essa aí, como vocês estão vendo. Ou seja, o que acontece? Olha, situações onde você começa a mexer no seu projeto. Tá? Então, quem está ainda em fase de projeto, e nós já estamos pesquisando, pode ter essa condição de começar a pensar nisso aí. Isso está acontecendo e isso vai ser um motivo de velocidade de vendas aumentada. Qual o ouro que lá embaixo, né, sustentabilidade e pensar em áreas, né, que deem mais liberdade e que dê mais área livre e área verde para as famílias. Aonde? Olha só, nós temos a cobertura, tá? Onde a gente pode fazer. Os rooftops já estavam sendo um gancho de vendas, mas agora mais ainda, e mais elaborados ainda, tá? Ou os gardens lá embaixo. E os gardens são aqueles prédios que tem térreos, tá? E que uma parte do terreno embaixo, né? Isso existe muito quando é prédio de térreo mais 3, térreo mais 4. Essa parte de baixo é a área privativa do apartamento de baixo. E veja, esse apartamento ele não era muito requisitado, né? Porque era térreo, né? Porque tinha interferência dos outros moradores, né? O cara aqui de cima aqui podia jogar alguma coisa embaixo. Mas o que aconteceu? Essa pandemia modificou um pouco a valorização dessa área. Então, você tem aí dois compostos absolutamente interessantes. Aceleração e melhora, que é o da cobertura, dos rooftops. E a outra, uma unidade que era até difícil, né? Era uma unidade que você teria que trabalhar um pouco mais. Hoje ela é procurada, desde que você entregue uma coisa parecida com isso aí, extremamente relevante para venda, tá? E aí, além do rooftop e além dos gardens, o que é que hoje está mais se falando? É o multiuso da varanda. Olha só, ela pode ser uma varanda tradicional, com a área de churrasqueira, como já vinha existindo, tá? Ah, mas isso aqui é uma varanda de alto padrão, tá? Ok, vamos aqui uma para baixo, aqui, ó, uma menorzinha aqui, essas de padrão menor. É o escritório, tá? Eu não quero descer lá para o coworking, ou então o coworking lá do prédio não foi possível, né, no projeto, é um projeto que já está em andamento, ou então é um projeto antigo. Vou pegar o meu terraço, a minha varanda, vou fazer aqui um mini escritório para trabalhar. Tá? Ou então vou fazer um espaço zen para mim. Ou seja, o que é importante é que a partir dos novos projetos, né, vocês mostrem para o cliente o multiuso que existe na varanda dos projetos de vocês e entregue essas imagens. Olha, aqui ó, você pode fazer o teu escritório, você pode fazer uma área zen, pode fazer uma área de estar, ou seja, utilizar o máximo a varanda. Tá? Ah, mas o meu prédio é econômico, não tem varanda, tem uma sacada.
ótimo, tire proveito da sacada. Faça alguma coisa. As sacadas são aquelas, né, que não chega nem a ser a varanda, né? Você tem aí 1 metro, 1,5 m no máximo de espaço, você não consegue nem colocar um móvel, é só uma sacada mesmo. Tire espaço, tire vantagem, né, dessa área para que as pessoas possam sair um pouco, né, do confinamento, né, do seu apartamento, tá? A outra é a internet das coisas, né? A gente já conversou aqui na palestra passada, inicial, né? Como a internet das coisas vão impactar. Ou seja, se a partir do momento que lá embaixo eu começo a receber os meus iFood da vida, eu não preciso estar interfonando para saber se chegou, né? O meu aplicativo vai estar lá e eu vou travar eu vou destravar a entrada do meu box pelo meu aplicativo, destrava a portinha do meu box, o cara do iFood coloca lá e fecha. Eu não preciso descer, não preciso entregar a chave, não vai ficar aberto. Então, tudo isso vai ser movimentado, né, pela internet das coisas. Então, os projetos agora precisam ser modernizados e buscar todas essas soluções possíveis, tá? E aí, o que eu estou falando agora há pouco, né? Você imagina como está o tráfego, né, das portarias desses prédios que não foram projetados para ter o que está acontecendo hoje, né? Trânsito de iFood, trânsito de entrega de loja, de mercadoria, de eletroeletrônico, de roupa, de comida. Então, você imagina, a gente não tinha isso. Poucos projetos, né, ou quase nenhum, foram preparados, né, para esse tipo de tráfego dentro do prédio. E aí você vai perceber também o seguinte, e a segurança? Quantas pessoas que não fazem parte do condomínio vão entrar e vão sair? Então você precisa ter projetos desenhados para que esse tráfego ele seja apartado, né, do prédio, para que ele gere segurança, mas ao mesmo tempo ele gere conforto, porque as pessoas vão ter que descer, buscar, fechar, né? Você veja que essa porta aqui, ó, é uma porta comum, né? E eu já estou falando de portas ligadas no teu celular. O cara chegou e falou, ó, aqui é o iFood. O cara, opa, pera, pega o teu celular, pum, destrava, ele abre, coloca aí a tua refeição e ele bate a porta. Se ele não bater, você sabe que ele não bateu a porta. Então, né, isso aí tá bem amador, mas a gente precisa evoluir, né? E aí tem que estar com a internet das coisas. Precisa estar tudo linkado, tá? Bom, e aí a gente precisa pegar essas tendências que são de projetos, né? A gente precisa agora avaliar assim, e o meu negócio? E o meu negócio? Tá, ok, a gente conversou sobre tendências, algumas, né? Algumas tendências, vocês viram outras lá. O Mussarela aqui está trazendo algumas que a gente já está pesquisando. Nós já estamos com projetos pesquisando esse tipo de empreendimento. Tá aí o meu negócio. Primeiro ponto, digitalização. Não tem mais como você não ter um processo de venda digital, mesmo que daqui a pouco a pandemia se acabe, tá? Uma parcela da população se acostumou a fazer tudo via digital. E você também vai precisar se modernizar para você poder ganhar eficiência, tá? Então, não pense que as negociações digitais, os lançamentos de empreendimento digital é uma mera moda por conta de uma pandemia. Quando a pandemia terminar, algumas coisas vão ficar, entre elas a digitalização, né, dos negócios, tá? O que significa isso? Venda com mais qualidade. Porque a partir do momento que você tem que fazer uma venda digital, você precisa se esmerar nas ferramentas para entregar o máximo de experiência para o teu cliente, tá? E aí você vai ter uma venda de mais qualidade. Quando você tinha um meeting, e aí quem fazia meeting presencial sabe, por exemplo, dificilmente o corretor sairia ali do meeting conhecendo todo o empreendimento. E aí era mais para bater papo, né, conversar, um discurso motivador, mas ele acabava saindo de lá, no máximo com um folder debaixo do braço, sem saber, sem conhecer o processo, sem conhecer o empreendimento. O que está acontecendo agora? Como os lançamentos, como as vendas são todas digitais, o próprio treinamento do corretor é digital.
Tanto é, pessoal, aí eu vou fazer um parênteses agora, vou pedir uma atenção de vocês. Por conta disso, a Brain também acabou de implantar agora um produto que eu não falei lá na frente, até porque me lembrei agora e chamou a atenção exatamente isso. O que é que nós lançamos agora? E quem quiser conhecer, depois pega aí o meu celular, tá? Anota aí, pede o pessoal do Smart, eu vou mandar um e-mail para vocês, todos que estiverem aqui vão receber meu e-mail. O que é que nós fizemos agora? Em função da necessidade de você treinar o corretor de forma online, o que é que nós fizemos? Nós aproveitamos a nossa capacidade implantada de fazer gestão de cursos. Nós agora criamos toda uma plataforma, ela é absolutamente moldada para aquele produto que vai ser lançado, e a gente faz um curso. Nós montamos um curso especificamente para aquele produto que você vai lançar, para que todos os seus corretores sejam trabalhados para vender aquele teu produto. O curso só serve para aquele produto. A gente vai colocar toda a descrição do produto, nós vamos pesquisar quais são as objeções que podem ter, aí nós vamos treinar nas objeções daquele produto, nós vamos mostrar para ele quem são os concorrentes, dizer quais são os concorrentes, as formas de financiamento, tudo vai ser treinado de forma online. E aí, você pode até ter o meeting, mas no meeting ele já vai chegar treinado para você. E outra vantagem, imagine que você tem uma equipe, uma rotatividade enorme, você vai treinar de novo esses caras, então ele vai entrar lá na plataforma da Brain, fala, toma aqui tua senha, entra lá, faz uma provinha, se tu passar, tu vende para a minha equipe para vender. Então, isso até está fazendo, ou seja, mais qualidade na venda. Mais qualidade na venda. Quem tiver interesse em conhecer isso, pessoal, também faça um contato com a gente, que a gente faz uma apresentação desse treinamento tailor-made, ou seja, é feito só para aquele lançamento, só para vocês, tá? Isso é fantástico, assim, a venda sobe de qualidade, que estratosférico, tá? E uma outra coisa, terceira, não dá mais. Se antes você já tinha que entender o mercado e buscar uma equação entre qualidade percebida e atributos embutidos no produto para você poder ter um sucesso nas vendas, agora é mais importante ainda. Por quê? Porque a demanda diminuiu, tá? A demanda diminuiu, a renda diminuiu, as pessoas estão mais seletivas e você precisa entender muito mais o mercado agora do que antes, tá? Então, digitalização dos negócios, uma venda com mais qualidade, aí a gente tem uma ferramenta para entregar isso para vocês. Entender o mercado com muito mais preciosidade agora do que antes, porque houve uma retração de demanda, de renda, de emprego, então precisa entender mais. Ou seja, se já não cabia mais aquela frase, fazer o que o terreno dá, agora é mais ainda, você tem que entregar o produto adequado para aquele terreno, tá certo? Um outro ponto são os segmentos de médio e alto padrão e comercial, tá? Que precisa ser ainda mais conceituado ainda. Por quê? Lá atrás eu mostrei para vocês que um dos maiores problemas da alta renda é a incerteza, tá? E é exatamente esse médio e alto padrão, ele precisa ser mais bem entendido ainda. E o comercial, nem se fala, né? Um comercial de shopping extremamente impactado, e os de escritório de laje um pouco menos, mas também bastante impactado. Resumindo, você tem que sair do modelo transação, tá? Para um modelo de relação, ou seja, você entender o cliente, atender ele com as necessidades que ele está buscando, e que essa necessidade tenha valor, porque tendo valor você encaixa o preço, tá? Você já conhece a renda, então é todo um ciclo, né? Ou seja, entender a necessidade, embarcar essas necessidades em atributos do teu empreendimento, esses atributos terem um custo que vai gerar teu preço, e esse preço ter valor. Ou seja, o cliente vai pagar pelo valor que ele está percebendo no teu produto. E para isso você vai ter que voltar aqui para o item 3. O item 3, tá? Ou seja, tem que entender o que está acontecendo no mercado, tá? Ok? E por fim, juntando tudo isso que a gente conversou, o que tem de importante para Belém? Vou concluir em 2 pontos para Belém, para vocês. Tudo isso que a gente conversou. Tendência, consumidor mais retraído,
mais estabilizado naquele patamar de 25%. As empresas já começaram a vender, a recuperação em V, né? Mais qualidade, treinamento online para que as pessoas entendam o produto e possam vender. O que a gente entende para Belém? Olha só, primeiro ponto é um ponto estrutural, que eu já venho falando, né, há mais de 6 meses aí, é que o processo de ajuste que aconteceu na cidade já tinha gerado uma demanda reprimida, tá? Que estava começando a ser atendida. Tá? As vendas estavam melhorando, os lançamentos estavam começando a iniciar, os empreendedores estavam começando a ter confiança em lançar, e de repente cai essa crise. Resultado, a demanda reprimida, ela continuou e aumentou agora. E aumentou agora. Mas qual é o lado bom disso? Primeiro é o seguinte, você vai ter uma demanda reprimida um pouco maior quando essa crise começar a ser diluída, tá? Se vai ser em V, se vai ser um V com uma leve perna em U, para Belém, a gente vai começar a entender isso. Para a semana, o Sinduscom vai conversar com vocês aí, para a semana, quem está aqui vai ter um convite aí, para a gente entender uma pesquisa que foi feita só para o norte, tá? Só para o norte, de como é que está isso aqui que eu mostrei, de nível nacional. Então, vocês vão começar a entender. E qual é a grande vantagem competitiva da cidade de Belém? É que essa demanda reprimida, né, está com um nível de estoque muito baixo, tá? E vocês vão ter a possibilidade, a partir desse momento, de entregar os produtos que atendam essas tendências que nós conversamos. Não essas que só eu conversei, como a Cade Bussarello falou agora há pouco. Se você junta isso tudo, então, poucas cidades, olha só o que eu vou falar, poucas cidades do Nordeste, do Norte Nordeste, que é onde eu atendo, têm um estoque tão baixo e uma demanda tão reprimida quanto Belém. Mas qual é a vantagem? É que vocês agora têm a possibilidade de começar já a entregar produtos novos alinhados a essas tendências, né? Não são todas as cidades que têm um nível de estoque que permita que você já parta para produtos tão atualizados, porque você precisa esvaziar um pouco o estoque. Belém não. Belém, essas tendências que foram trazidas agora para esse momento, ela é perfeitamente encaixadas com o nível de estoque de vocês, ou seja, a possibilidade de agora, vocês, a partir do momento da diluição da crise, né, do retorno, vocês voltarem a lançar com produtos alinhados à tendência, isso poucas cidades, né, têm essa possibilidade em função do estoque de vocês estar bastante reprimido, tá bom? Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que Belém está tudo pronto para a gente aguardar aí um realinhamento do mercado. O estoque de vocês estão extremamente alinhado. As tendências foram, a gente conversou aí, que vai ser conversado ao longo desse resto do dia, também precisa ser visto de maneira com bastante atenção, a qualidade, enfim, tudo que a gente conversou. Vocês estão preparados, tá? Vocês estão preparados, eu acho que está tudo alinhado aí. Eu só gostaria de agradecer ao convite das Martos, tá? Mandar um abraço aí para o Alex, do Sinduscom, que deve estar nos ouvindo, o Bruno aí da ADEME. Essas duas entidades, elas têm, assim, estão juntas no mercado, trazem para vocês aí sempre informações a cada trimestre com a gente, e parabenizar os dois aí pela condução aí do mercado imobiliário e o convite das Martos.